Olá, caríssimo irmão, olá, caríssima irmã. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para você neste mais um episódio do nosso programa Semeando Esperança. Hoje, domingo, estamos festejando a dedicação da Basílica de São João de Latrão. É realmente a Catedral do Papa, que é o Bispo de Roma, não é a Basílica de São Pedro sua sede, mas a Basílica de São João de Latrão. E por isso, ela é chamada a mãe e cabeça de todas as igrejas da cidade e do mundo. A Basílica de São João de Latrão é o primeiro templo cristão construído de forma livre após as perseguições aos cristãos lá no início do século IV pelo imperador Constantino. O evangelho que nos é proposto para hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, é o evangelho segundo João, capítulo 2, versículos 13 ao 22. Ouçamos com atenção. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: "Tirai isso daqui! Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Seus discípulos lembraram-se mais tarde da escritura que diz: "O zelo por tua casa me consumirá." Então os judeus perguntaram a Jesus: "Que sinal nos mostras para agir assim?" Ele respondeu: "Destruí este templo, e em 3 dias o levantarei." Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, nós ouvimos o que diz Jesus: "Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio." Jesus, que nos deu a salvação de graça, nos chama também para a gratuidade do serviço. Devemos ter em mente que o nosso serviço deve ser gratuito. Mas, meus irmãos, quantas vezes, porém, nós fazemos da nossa fé um negócio? Quantas vezes transformamos a nossa relação com Deus em uma mera troca de favores, como se Deus, o Todo-Poderoso, fosse um cambista de nossas vontades? A gente muitas vezes diz: "Senhor, se o Senhor me fizer isso, eu te faço aquilo. Se me concederes isso, eu te darei aquilo." E assim a gente reduz o Criador ao nível de um negociante, de um vendilhão, que vende graças e compra promessas. Mas Deus, meus caros irmãos, não se vende. Deus não se barganha. Deus se doa. Ele não negocia o amor. Ele o dá, ele o oferece. E oferece sem medida, até a cruz. Por isso, o verdadeiro discípulo, ele não serve esperando a recompensa de Deus. O servo fiel não diz: "Eu darei o dízimo se minha vida melhorar", mas antes ele diz:
Darei o dízimo porque já recebi o maior dom, a vida, a fé, a salvação. A gratuidade é o selo da fé autêntica. O amor gratuito é o espelho de Deus no coração humano. Muitas vezes nos pegamos criticando a igreja por cobrar dinheiro para intenções, para casamentos e etc. E nos esquecemos que isso, na verdade, é uma consequência da nossa falta de zelo. Ora, meus irmãos, essas taxas não seriam cobradas se o nosso dízimo sustentasse a igreja como deveria. Por isso, é necessário a gente fazer essa pergunta a Deus, se a gente está dando verdadeiramente o valor do serviço, o valor que Ele nos dá. Por isso, olhemos também para dentro de nossas comunidades. Porque dessa mesma maneira que acontece esta troca de favores, também o dinheiro se torna o eixo das nossas preocupações, seja na nossa vida como também na nossa comunidade paroquial. Que desgraça, meu irmão e minha irmã, é uma paróquia, é uma comunidade, é um setor, que mede o sucesso das festas de padroeiro, daquilo que promove, somente pelo dinheiro que foi arrecadado e não pela espiritualidade e não pelos frutos espirituais. O dinheiro é sim necessário, pois sem ele não há o pão, não podemos pagar o que nós necessitamos. Mas quando o ouro fala mais alto que o evangelho, o templo já perdeu seu sentido, a paróquia já perdeu seu sentido, a nossa vida perdeu nosso sentido se nós damos mais valor ao dinheiro do que ao evangelho. Essa atitude interior nossa é importantíssima. Quantas vezes nós vamos à casa de Deus sem um mínimo zelo? Como se a gente fosse a um clube municipal, a um salão de festas. Quantas vezes a gente se esquece que o templo de Deus é morada do próprio Cristo vivo que vem entre nós. E não somente um espaço de festejo, de festas, onde se conversa alto, se distraem os olhos. Diz o Evangelho de hoje que recita a Escritura: o zelo pela tua casa me consumirá. Eis a medida desse amor cristão: ser consumido pelo zelo. Ser consumido de amor pela igreja, pela Eucaristia, pelo silêncio do templo, pela pureza da fé e pela beleza da liturgia. Sim, o zelo deve nos consumir, não o zelo mundano que julga, que condena, mas o zelo de Deus que purifica, que edifica, que serve, que abraça. Pois a igreja não é feita somente de pedras mortas, mas de pedras vivas. E cada um de nós é templo onde Deus deseja habitar. Perguntemo-nos, pois, hoje, o que o Senhor encontraria se entrasse no templo do meu coração? Se pergunte se Ele encontraria oração ou se encontraria somente comércio, se Ele encontraria silêncio ou se encontraria barulho, se Ele encontraria amor ou se encontraria cálculos e cálculos. Será que Jesus precisaria ainda hoje derrubar os cambistas do nosso coração? Será que Deus terá que fazer uma corda de chicote e assim castigar-nos para entendermos que o zelo por este templo, esta casa edificada pelo Senhor,
seja, portanto, um templo digno do Espírito Santo? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe, Maria Santíssima. Uma boa semana para você e Deus nos abençoe. Abençoe sua família, abençoe o seu trabalho desta semana, os frutos e os dons da nossa vida. Até mais.